André, primeiro eu gostaria de parabenizar a FDCom pelo evento, agradecer o convite, dizer que é uma honra estar nessa instituição hoje, passando um pouquinho do conhecimento que venho adquirindo, né, ao longo da minha carreira. Com certeza a Deep Web vem modificando a advocacia criminal por todo o Brasil, o feedback é diferente, como o próprio nome mesmo diz, Deep Web, né, está por debaixo, ou seja, é aquele conteúdo que nenhum doutrinador no país tem coragem de dizer, mesmo porque eles não têm a prática suficiente para dizer. Mas, enfim, é um fenômeno. A lei de drogas também, ela é uma das principais teorias, das principais leis, onde a gente consegue, de alguma forma, utilizar essa Deep Web, utilizar essas técnicas, porque hoje estamos com quase 1 milhão de detentos no país, sendo que 1/3 de toda essa população carcerária são de pessoas que cometeram crime capitulados na lei de drogas, e o outro 1/3 de crimes ao qual no meu livro eu chamo de crimes satélites ao tráfico de drogas, ou seja, lavagem de dinheiro, furto, roubo, homicídios e tantos outros que são cometidos também por incentivo, né, dessa traficância que vem tomando conta de todo o Brasil. Enfim, através de tudo isso, dessa prospecção magnífica que é quem domina a lei de drogas tem no seu escritório, criamos algumas técnicas defensivas e algumas técnicas onde o advogado consegue trabalhar e, de alguma forma, dar ao seu cliente o direito, porque esse direito está também capitulada nessa mesma lei que pune, também cede alguns direitos, né? Seria direitos, mas alguns chamam de benefícios. Por que surgiu essa lei 11.343 de 2006, que substituiu a antiga lei 6368 de 1976? Então, em 1976, surgiu essa lei 6368, aonde o artigo 1º dessa lei, ela tratava que drogas eram apenas substâncias entorpecentes que causavam algum tipo de dependência. Ou seja, cocaína é estimulante, crack é alucinógeno, ou seja, são drogas, são, de alguma forma, causam dependências, mas não é entorpecente. Só que nesse período de 76 até o ano de 2006, ano da criação dessa lei 11.343, fatos históricos ocorreram no Brasil, como nascimento do PCC, como nascimento do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, facções criminosas ligadas ao cartel de Sinaloa, no México, ligado ao grande Pablo Escobar. Ou seja, essa traficância começou a tomar conta em forma de organização criminosa de todo o Brasil, quase se transformando em um Estado paralelo ao nosso Estado democrático de direito. Enfim, só para vocês entenderem como que surgiu o Comando Vermelho. Na década de 70, estávamos sob a égide do regime militar e alguns presos políticos começaram a ser presos junto com presos comuns no presídio de Ilha Grande, em Angra dos Reis. Olha que fórmula fantástica. Presos políticos de alta capacidade de raciocínio, geralmente esses presos, professores universitários, todos aqueles que eram contra o regime militar e lutavam contra esse regime militar, ficaram presos junto com alguns que cometiam crimes comuns, outros cometiam homicídios, outros crimes de roubos, sequestros, tráfico de drogas da antiga lei, passaram a ter contato com esses intelectuais presos em um mesmo ambiente. Essa ligação
desses intelectuais presos, militares, com esses presos comuns, houve o surgimento do que nós chamamos de Comando Vermelho, e esse Comando Vermelho ele veio de uma forma assistencialista já na década de 70 e 80, criando um caixa único, e esse caixa único, ele, de forma assistencial, ajudava a família de presos, ajudava na saúde nas comunidades do Rio de Janeiro, e foi ganhando respeito, tanto dos presos, como respeito das comunidades ali no Rio de Janeiro. Mas, diferente do que muitos saibam, o Comando Vermelho ele começou com cometimentos de crimes como roubo, sequestro, roubos à joalheria, e fazia um caixa único para toda esse assistencialismo ali no Rio de Janeiro. Mas na década de 90, com o crescimento do narcotráfico, principalmente liderado pelo Pablo Escobar e liderado pelo El Chapo, né, o famoso El Chapo, com o cartel de Sinaloa lá no México, e essa transnacionalização, tanto da heroína quanto da cocaína, se transformou em uma facção muito poderosa e talvez até um estado paralelo no Rio de Janeiro e depois em todo o Brasil. Com esse acontecimento, com esse estado paralelo, o Estado sentiu a necessidade de fazer uma lei mais forte, uma lei mais agressiva, mais punitiva, e dando ela o status de uma lei que é equiparada às leis de crime hediondo. Ou seja, as penas eram mais gravosas, o cumprimento de pena também mais gravoso. A antiga lei vinha com pena de 4 a 15, essa nova lei já veio de 5 a 15. As penas eram 2/5, depois do reincidente 3/5 de cumprimento para a progressão de regime. Já veio uma lei totalmente gravosa, e com isso tudo o Estado achou que ia combater esse narcotráfico, mas o efeito foi totalmente distinto. Ou seja, de pouco mais de 200 mil detentos, uma população carcerária razoável no nosso país, chegou a esse fatídico número hoje de quase 1 milhão. E não chegou a 1 milhão ainda porque essa resolução 62 do CNJ, com a pandemia, deu alguns direitos, né, como semiaberto se transformar em domiciliar, e alguns presos estão ainda, né, em domiciliar devido à pandemia, então diminuiu um pouco essa população carcerária. Enfim, vamos lá para as técnicas e teses defensivas, depois de entender um pouquinho dessa origem. Lembrando que na origem também o Brasil foi o primeiro país do mundo a criminalizar a cannabis, a famosa maconha, lá em 1932, e um psiquiatra de nome Dória, que foi a Washington, nos Estados Unidos, para poder demonstrar qual era a força dessa maconha e qual o mal que ela causava para o ser humano. E, através disso, o mundo todo também criminalizou a maconha, mas o Brasil foi o primeiro. Mas ela chegou no Brasil como remédio e com outras opções, como fazer cordas, e aí vai. Mas, enfim, o artigo 28, tá? O artigo 28 da Lei de Drogas é o artigo que trata sobre o porte para o uso da droga. Ele também tem no seu parágrafo 2º o grande diferencial, tá? O grande diferencial para que a autoridade policial, para que o Ministério Público e para que o próprio magistrado ele consiga ter, de certa forma, o raciocínio para que, de forma discricionária, diferencie o que é porte para uso e o que é o tráfico de drogas. Enfim, nossa tese defensiva já começa desse parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas. O que diz esse parágrafo 2º? Que para saber se aquela droga arrecadada era para porte de uso ou se era para tráfico de drogas,
A autoridade policial, que é aquele primeiro filtro ali no auto de prisão em flagrante, ele deve, de alguma forma, vou ler para vocês aqui o que diz o parágrafo 2º e vocês vão entender. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, o local e as condições que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes desse agente. Então, esse parágrafo 2º, ele é muito importante. Por quê? Ele diz principalmente que a natureza e a quantidade da droga é que vai diferenciar como forma preponderante se é porte para uso, se é tráfico. Logicamente, não somos bobos. Dessa população de quase 1 milhão de detentos, 70% são negros, 80% não possui o ensino médio completo, 68% não possui o ensino fundamental completo. Ou seja, se é lá na Zona Sul o jovem é apreendido com pouca quantidade de maconha, de cocaína, de êxtase, a tendência é que aquele jovem da Zona Sul seja tratado como usuário. A mesma quantidade com o jovem tratado nas áreas marginalizadas de todas as cidades do Brasil, aquele jovem já é tratado como traficante. Mas, enfim, o que determina é a quantidade e a natureza. Mas pasmem vocês, essa mesma quantidade e natureza que servem para a autoridade policial determinar se é porte para uso ou se é tráfico, ela também é utilizada para outras formas de agravar a pena ou até mesmo impedir algum tipo de direito e benefício. Exemplo para vocês. O artigo 42 da Lei de Drogas, ele determina que, na primeira fase da dosimetria da pena, ou seja, aquele indivíduo, ele é primário, ele é de bons antecedentes, ele não integra a organização criminosa, ele não se dedica ao tráfico de drogas, ou seja, ele tem outros empregos. Aquele cidadão, na primeira fase da dosimetria da pena, o certo seria que ele se impusesse a pena mínima, ou seja, 5 anos. Porém, ele manda remeter o artigo 59 do Código Penal. Só que o que, de muitas maneiras, e o que se vê diariamente nas sentenças, são os juízes agravando a pena na primeira fase da dosimetria da pena, devido à quantidade e à natureza da droga. Ou seja, o tratamento para maconha, cannabis é um, o tratamento para cocaína é outro, para crack também é diferenciado, e agora o tão famoso êxtase também é diferenciado e tratado de outra forma. E essa qualidade da droga, ela serve naquela primeira fase, tão quanto a quantidade, para agravar essa pena. Então, prestem atenção. Se lá no 28 fala que a quantidade e a natureza servem para diferenciar se é tráfico, se é uso, ela não poderia, na primeira fase, servir como agravante dessa pena, ou seja, aumentar a pena porque tem muita quantidade ou porque a qualidade é uma droga mais agressiva. Isso aí, dentro do direito penal, nós chamamos de bis idem. Bis idem, ou seja, o mesmo artifício processual sendo usado para duas formas punir o mesmo fato. Vamos lá, não para por aí. Não para por aí. Pasmem. Na terceira fase da dosimetria da pena,
aonde se avalia na lei de drogas o que nós chamamos de privilégio, as doutrinas carinhosamente chamam de tráfico privilegiado, que é o parágrafo 4º do artigo 33, ou seja, se você preenche os requisitos, primariedade, bons antecedentes, não integrar a organização criminosa, não se dedicar ao tráfico de drogas, com esses 4 requisitos, você tem, quando eu digo você, aquele seu cliente, ou até mesmo você, né, vai saber, enfim, que comete esse crime de tráfico de drogas, preenchendo esse requisito, tem o direito, eu não chamo de benefício, eu chamo de direito, de ter uma pena reduzida de 1/6 a 2/3. Ou seja, se ele tiver o máximo de redução desse privilégio, a pena que é a mínima de 5 anos, ela vai para 1 ano e 8 meses. Porém, pasmem novamente. Vocês lembram aí o que eu estou dizendo da qualidade e da natureza da droga, que serviu para diferenciar se é porte para uso, se é tráfico? Foi usado e chegar à conclusão que é tráfico. Se é tráfico e utilizaram da natureza e da quantidade, chegou na primeira fase da dosimetria da pena, o artigo 42 da mesma lei de drogas também remete a essa primeira fase, e o juiz, utilizando do mesmo artifício, natureza e quantidade, e fundamentando também na natureza e na quantidade, aumenta a pena. Bis idem. Vou inventar uma nova palavra. Ela não existe. Mas existe o tris idem. Pasmem. Chega lá na terceira fase da dosimetria da pena. Terceira fase da dosimetria da pena. O juiz deixa de aplicar esse privilégio, ou seja, para alguns benefício, mas não é benefício, é direito, preenchendo os quatro requisitos objetivos, que é a primariedade, bons antecedentes, não integrar a organização criminosa e não se dedicar ao tráfico de drogas. O juiz deixa de aplicar esse direito, esse tráfico privilegiado do parágrafo 4º do artigo 33, porque ele utiliza também o fundamento natureza e quantidade da droga. Então, foi utilizado lá pela autoridade policial para ratificar em tráfico de drogas. Depois foi utilizado pelo magistrado para aumentar a pena. E depois foi utilizado o mesmo artifício pelo magistrado para não conceder o direito do parágrafo 4º do artigo 33. Então, na doutrina nós conhecemos apenas o nome bis idem. E existe alguns julgados, se você procurar, você vai conseguir achar de penas que foram reduzidas, de benefícios que foram conseguidos, principalmente esse parágrafo 4º do artigo 33, porque a tese defensiva daquele advogado criminalista, advocacia criminal, eu sempre digo, ela é artesanal, é caso a caso, e como tese defensiva, utilizaremos a tese que está sendo imputado ao nosso cliente, o bis idem, como forma de agravar e de aumentar a pena. Ou seja, é uma técnica muito utilizada, que é pedir esse parágrafo 4º, porém, o advogado criminalista ele não fundamenta nesse bis idem, tá? Então, vocês aí que já estão no 9º, 10º período, 8º período, que já estão aí fazendo a OAB, cai muito, despenca esse parágrafo 4º do 33 nas provas da OAB. Aí vocês têm que saber, principalmente, que esse parágrafo 4º do artigo 33, ele não é
crime hediondo. Então, as penas são muito mais tranquilas. Quando a redução é a máxima, que é a de 2/3, ela cai de 5 para 1 ano e 8 meses. Ela é substituída de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Então, é um benefício, como diz alguns, no meu entendimento, é um direito, porque está lá capitulado, é um direito, ele é muito importante. E é nessa hora que o advogado criminalista, ele não briga apenas por esse direito, porque o seu cliente preenche os requisitos objetivos ali daquele parágrafo 4º, mas porque também houve o bis e idem, ou como eu digo aqui, né, uma palavra inventada, eu digo isso nos meus cursos também, o tris e idem, e se eu puxar mais aqui, eu provo que eles utilizam dessa natureza e quantidade também lá na execução da pena, para que aquele sentenciado também não progrida. Não progrida. Pasmem, mas é assim que funciona. Galera, eu costumo dizer o seguinte, eu sei que tem pessoas do Ministério Público, deve ter professores aí do Ministério Público, eu rodo o Brasil, não é segredo para ninguém que eu digo que o Estado é uma máquina de moer pobres. E é uma máquina de moer pobres. Quando eu digo que o Estado é uma máquina de moer pobres, não é porque o Fabiano Lopes está imputando isso ao Estado. Não, não. Quem imputa isso ao Estado, o Estado Democrático de Direito, são os números do IFOPEM. Peguem os números do IFOPEM, esses números que eu já citei aqui para vocês vão ver que o público-alvo para preencher aquele local, aquele lugarzinho lá dentro da cadeia, ele já está etiquetado na formulação da lei e na forma de julgar, na forma de denunciar, porque é sempre a mesma coisa. Não é à toa que tem 70% ou 2/3 da população carcerária presa que seja negra. Não é à toa que 68% dessa população carcerária não tenha um ensino fundamental completo. E mais, menos de 1% de quem tem curso superior está preso. Olha como é fácil essa política criminal. É só dar estudo. País que não constrói escolas e que não investe na educação vai construir presídios. Só que pior do que isso, o país, as leis, os legisladores e o Estado já tem aquelas pessoas que vão preencher aquele lugarzinho no sistema prisional. É só você preencher esses requisitos. Ser negro, não ter o ensino fundamental completo, ou talvez até o médio incompleto, morar em periferia. É só preencher esses requisitos. Por quê? O sistema prisional também rende finanças. O sistema prisional vai ter alguém lá que vende comida, que vende uniforme, vai ter alguém lá que vende equipamento de segurança, que vende limpeza. Então gera muita grana. Alguém tem que estar lá. Mas quem que tem que estar lá? Essas pessoas que, como lá na escola de Chicago, de 1930, através daquela teoria do etiquetamento, que é muito voltada lá para a época, para Chicago, mas que se enquadra perfeitamente nos tempos de hoje, quando se diz Brasil. Enfim, mas isso não é tema. Fabiano sempre se empolga dizendo disso, porque eu fico muito invocado quando vem aquela palavra para mim assim, Fabiano, ressocialização. Ressocialização como? Se o indivíduo nem foi socializado, como é que ele vai ser ressocializado? Impossível. Aí depois vem chamando o cara também de reeducando. Como que vai reeducar um cidadão que nunca foi educado? Enfim, vamos lá. Galerinha, teses defensivas da lei de drogas. Vamos embora. Vamos seguir o rumo. Presta atenção. Falamos do artigo 28, que é o porte para o uso, e falamos do bis e idem.
Então, eles usam a natureza e a quantidade para diferenciar se é porte para uso, se é tráfico, para, na primeira fase da dosimetria, aumentar a pena, e lá na terceira fase da dosimetria da pena, também utilizada para impedir um direito legal, utilizando dos mesmos fundamentos. Mas você agora já sabe, você, advogado criminalista, nas suas teses defensivas, vai pedir que seja concedido o direito do privilégio, mas vai pedir, além de preencher os requisitos, vai demonstrar que essa quantidade de natureza já foram utilizados tanto na primeira fase, como lá para diferenciar se é porte para uso ou se é tráfico de drogas. Fechou? Para completar a sua tese defensiva nesse mesmo artigo, você vai pedir a diminuição da pena conforme o artigo 66, utilizando um princípio mas pouco explorado pela Advocacia Nacional. E anotem aí, porque vocês não vão ler em local algum, livro algum, a não ser o livro do grande procurador da República, Gregory Moura, que chama Princípio da Co-Culpabilidade. O que é o princípio da co-culpabilidade? Importante, anotem para vocês colocarem nas suas teses defensivas e vão, através dela, conseguir também uma redução da pena, conforme o artigo 66, porque o princípio da co-culpabilidade é aquele princípio que preza que o Estado, lá no seu artigo 5º, nas nossas cláusulas pétreas, com o seu dever de dar educação, de dar saúde, de dar lazer, de dar cultura, ele deixa esse preceito constitucional de lado, ele não aplica essa norma e o indivíduo comete crimes porque o Estado também não fez a sua parte. E quando o Estado não faz a sua parte, concedendo de forma constitucional, nossa Carta Magna, nosso artigo 5º, nossa cláusula pétrea, ele se torna culpado do que está acontecendo com a marginalização daquele indivíduo. Então, vocês estão entendendo que, além de pedir o benefício do parágrafo 4º, ou o direito, como eu digo, você também pede redução pelo princípio da co-culpabilidade, porque o Estado também é culpado, porque aquele indivíduo, aos 12 anos, aos 11 anos, já estava na traficância. E cadê o Estado para poder cumprir com seus preceitos fundamentais? Aonde estava o Ministério Público nesse momento para poder virar para a mãe desse indivíduo e falar: olha, seu filho tem 11, 12 anos, não está estudando, seu filho está traficando? Não, só lembra lá na hora de denunciar. Fulano cometeu crimes capitulados no artigo 33 da Lei 11.343, é traficante. Mas não é assim que funciona, a gente sabe que não é. O Chile já utiliza desse princípio da culpabilidade há muito tempo. Porém, aí lá ainda existe o princípio da co-culpabilidade às avessas. O que seria o princípio da co-culpabilidade às avessas? Da mesma forma que o Estado não cumpriu o seu papel lá na periferia, dando os direitos fundamentais básicos, cultura, educação, lazer, saúde, aquele indivíduo que o Estado deu, aquele indivíduo que o Estado deu acesso à educação, deu acesso à saúde, à cultura, lazer, esse indivíduo, se cometeu a mesma pena, a pena dele também tem que ser mais grave do que desse que não teve, porque esse teve acesso. Eu sou um pouco mais ameno com relação a isso, e eu penso que o direito penal já é suficiente para punir aqueles que têm acesso. Mas o que não teve, aquele que o Estado se furtou de alguma forma de dar o seu direito fundamental, o Estado se torna, naquele momento,
co-culpado, e o nosso fundamento é o artigo 66 do Código Penal. Fechou, galera? Desculpa, Fabiano Lopes, para quem já segue aí nas redes sociais, eu sou mais agressivinho mesmo com relação a essa... Eu sou um cara que luta, tenta combater e tenta demonstrar que a justiça ela tem que mudar as políticas criminais. Já vou lá para o artigo 45 da Lei de Drogas. Por que o artigo 45? Eu já trabalhei ele, inclusive, com o André. Nós fizemos uma chamadinha dele, né, André? Lá no seu canal. É um artigo muito interessante. E ele é pouco utilizado. Ou seja, pouco não. Ele não é utilizado. Hoje, depois das minhas mentorias pelo Brasil afora, a galera está utilizando. Galera, o artigo 45, ele serve não só para a lei de drogas, como ele serve para qualquer tipo penal. E ele não é explorado. Olha o que diz o artigo 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de drogas, era ao tempo da ação ou omissão, olha só, galera, qualquer que tenha sido a infração penal. Qualquer que tenha sido a infração penal. Está na Lei de Drogas? Está na Lei 11.343 de 2006? Está. Mas ele serve para qualquer tipo penal. É isento de pena. Se você é advogado criminalista, conseguir provar que aquele seu cliente cometeu aquele delito em virtude de estar sob o efeito da droga ou cometeu pensando que ia utilizar aquela droga, ele é isento de pena. Isento. Você quer maior, você quer benefício maior, direito maior do que essa isenção? E, cara, pessoal, vem aqui. É realidade. Muitos usuários de droga, muitos, eles estão lá na boca de fumo, eles estão na traficância, porque o traficante promete para ele: olha, se você trabalhar para mim o dia inteiro, à noite eu te dou 3 papelotes de crack, 5 pinos de cocaína. Isso é fato, isso existe. Se você, advogado, conseguir provar que o cara é usuário, que ele é compulsivo, você consegue a isenção da pena. Porém, sabemos que o Dominus Lit, o nosso maestroso Ministério Público, que é o dono da causa, ele tem também o ônus de provar. Mas nós estamos invocando o artigo 45 e nós, advogados criminalistas, precisamos fazer prova para ganhar essa isenção. Então, sugerimos que, lá na defesa prévia, que na lei de drogas está no artigo 55, e que lá na lei comum está no artigo 96, 95, 395, 396, você deve solicitar como diligência o teste toxicológico do seu cliente. Lembrando que você aí, que também usa drogas, que não é incomum nos centros acadêmicos, nas festinhas de forma recreativa, se você fizer um teste toxicológico, vai constatar que você utilizou droga há 6 meses atrás. E a mesma coisa o nosso cliente. Certo? Então, fazendo prova, em alguns casos, existem clientes que frequentaram clínicas de recuperação, juntamos depoimentos, como disse aí agora na última palestra, o Baldan, as nossas
atas notariais, depoimentos de pessoas que falem, olha, realmente é usuário compulsivo, ele vai na boca, trabalha para poder usar a droga, ele não ganha dinheiro com isso, ele ganha drogas. Pessoas que constatam isso, você demonstra isso ao Ministério Público, demonstra isso ao magistrado, para que no final você consiga para o seu cliente nada mais, nada menos do que a isenção da pena. E agora eu estou tendo o orgulho e o prazer de ver um dos maiores advogados de Minas Gerais, nosso Sérgio Leonardo. Eu já sei que eu já estou com o tempo esgotado. Sérgio, se deixar, eu fico aqui o dia inteiro, você sabe, né?